Sejam todos bem-vindos ao canal Foco na Palavra. Hoje vamos falar de outro assunto pouco pregado e algumas vezes com pouca profundidade nesse assunto. Queremos trazer não uma polêmica, mas conhecimento para que você cresça e amadureça espiritualmente. E o tema é: o que significa ser revestido da armadura de Deus? Como ser revestido da armadura de Deus? Você já parou para pensar que todo cristão convertido já acorda em um campo de batalha espiritual, mesmo sem perceber? Quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo, ela muda de reino. Como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que o cristão se torna um soldado ativo contra as obras das trevas. Nenhum soldado entra em um campo de batalha sem uma armadura completa, ou seja, em as armas necessárias para a batalha. E da mesma forma, nenhum cristão pode enfrentar o reino espiritual sem estar revestido da armadura de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te lembrar de algo. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como esse, ou quer aprender a ter uma renda extra online e honesta, na descrição do vídeo tem 2 links que podem te ajudar muito. E mais, quem deseja se aprofundar no conhecimento bíblico, existe um curso de teologia intensivo com o pastor Luciano Subirá e outros mestres da Palavra de Deus, com ensinamentos profundos e acessíveis para qualquer cristão. Está tudo na descrição. Agora vamos ao assunto principal deste vídeo. Se esse assunto já está falando ao seu coração, aproveita agora, se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais vidas. A armadura de Deus. A armadura está escrita em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa a figura de um soldado romano para explicar como o cristão deve se revestir espiritualmente. Agora, vamos falar de cada peça da armadura e seu significado bíblico. Primeira peça, cinturão da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A palavra grega usada aqui para verdade é aletheia. Significa verdade absoluta, verdade que não muda, verdade que não se negocia. O cinturão sustentava toda a armadura do soldado romano, ou seja, sem a verdade, nada se sustenta na vida espiritual. A verdade é Cristo, porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segunda peça, couraça da justiça. A couraça protegia o coração. A palavra grega para justiça é dikaiosine, que significa viver de forma reta diante de Deus. Não é nossa justiça própria, é a justiça de Cristo que nos cobre. Na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Cristo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Terceira peça, calçados do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: E calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A palavra preparação vem do grego etoimasia, que significa prontidão. O cristão armado é aquele que caminha firmado na palavra de Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quarta peça, escudo da fé. Paulo continua: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra fé, no original, é pistis, que significa confiança absoluta em Deus. No Salmo 91, o salmista diz no versículo 4 que a fidelidade do Senhor é escudo e broquel. A fé é a defesa contra os ataques espirituais, mentais e emocionais que o inimigo tenta lançar. Quinta peça, o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17. O capacete protege a mente.
A palavra salvação no original é soteria, que significa libertação, preservação e segurança eterna. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um cristão sem capacete é um cristão vulnerável na mente, nos pensamentos e nas decisões. Sexta, peça, espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra espada vem do grego machaira, arma de ataque. Jesus venceu Satanás usando a palavra em Mateus capítulo 4. Sem Bíblia, não existe guerra espiritual. Quem não lê e não busca estar revestido não resiste. A armadura e o poder do Espírito Santo. Muitos não percebem, mas o texto de Efésios, capítulo 6, só pode ser vivido por quem é cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18 diz: enchei-vos do Espírito. O soldado de Cristo não luta apenas com armas naturais, mas espirituais. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Os dons espirituais como armas. Além da armadura, o Espírito Santo concede armas sobrenaturais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Lista os dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Cada um desses dons é uma arma espiritual para confrontar as trevas, expulsar demônios e libertar vidas. Jesus afirmou em Marcos capítulo 16, versículo 17: em meu nome expulsarão demônios. O nome de Jesus é a autoridade espiritual. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, declara que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Quando o cristão usa o nome de Jesus, ele está usando autoridade espiritual legítima concedida pelo Senhor. Lembrando que esse nome só tem autoridade na boca de um cristão genuíno. Em Atos, capítulo 19, versículos do 13 ao 17, os 7 filhos do sacerdote judeu Seva, ao verem o apóstolo Paulo expulsando demônios, usando o nome de Jesus, foram em uma casa onde havia pessoas possessas por demônios, mas ao usar o nome do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus, o demônio respondeu assim em Atos capítulo 19, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Ou seja, Satanás conhece Jesus e no inferno os demônios sabem quem são os cristãos de fato na terra, porque no mundo espiritual os demônios conseguem ver quem é cristão sem brechas e o selo do Espírito Santo em nós. E se houver nesse cristão uma vida pautada na palavra de Deus, a armadura não terá brechas, e ao dar a ordem em nome de Jesus para o demônio sair, ele terá que sair. Mas não esqueça que ter uma vida pautada na palavra de Deus também envolve jejuns e orações. O diabo ao redor procurando uma brecha, mas existe um alerta. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro está falando com crentes convertidos. O diabo não está dentro, está ao redor. Por quê? Porque ao redor do cristão existem anjos do Senhor. Salmo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, qual é a brecha? A brecha é pecado não confessado, não abandonado e não arrependido. A armadura protege, mas o pecado abre rachaduras espirituais. O diabo só pode tocar quando encontra legalidade. E como ele passa entre os anjos ao redor? Apenas quando vê uma brecha. É por isso que Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Satanás só toca o justo de duas formas: com permissão de Deus, como vemos em Jó capítulo 1 e capítulo 2, ou quando o próprio cristão abre uma porta espiritual. Mesmo assim, um cristão verdadeiro não morre antes da hora,
Porque Jó, capítulo 42, versículo 2, diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se há propósito, Deus não deixa Satanás ceifar a vida antes do tempo determinado. O Salmo 91 e o descanso do justo. O Salmo 91 mostra o que é viver revestido e protegido. O versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansar na sombra é descansar sob proteção. Quem descansa é quem confia de fato em Deus. Quem está rendido a Deus, revestido da armadura e cheio do Espírito Santo, está guardado no campo de batalha. Conclusão: a armadura de Deus é proteção, é armas espirituais, é a autoridade de Jesus, é ser cheio do Espírito Santo, é viver em vigilância, é viver em santidade. O cristão não teme o diabo, porque a palavra diz em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se essa palavra falou ao seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas.